Olá, boa noite. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou escritora, eu sou assistente social, eu sou membro de AA e de Alanon há muitos anos, e eu estou fazendo uma série de lives e passando informações a respeito da codependência, que é a estrutura que nós, né, adictos, nós que temos adicções, compulsões, a codependência é a estrutura que permite isso, é a estrutura que traz consigo a base da adicção, do vício, né? Então, eu comecei já há algumas lives atrás falando sobre esse tema, e agora eu estou conversando com vocês sobre a formação da codependência, como que ela se forma, né, na criança, e a interrupção do desenvolvimento emocional. Essa interrupção do desenvolvimento emocional causa uma imaturidade emocional que impede o crescimento, né, o desenvolvimento, o aprendizado. Essa imaturidade emocional, ela é o trauma que paralisa o desenvolvimento normal da criança, de todos nós, tá? Todos nós adictos, todos nós que temos compulsões, nosso desenvolvimento pessoal ficou interrompido pelos traumas de infância, e essa é a codependência, esse trauma infantil que impede o desenvolvimento é a codependência em si. Então, o que é codependência? Tá? É a incapacidade, a doença da codependência, é uma doença porque é mensurável, porque as características são iguais em todas as pessoas e porque tem tratamento, não cura, tratamento. Então, a codependência, ela é a incapacidade de se amar, incapacidade de se cuidar, e qualquer pessoa que tenha, ou na família, e que ou conheça, ou que seja um adicto, vai identificar essas características. A pessoa como eu, incapaz de se amar, incapaz de se cuidar, incapaz de estabelecer fronteiras adequadas entre si e os outros, e incapacidade de se comportar adequadamente à sua idade e circunstâncias, e incapacidade de se conhecer. Então, da onde vem essa situação extraordinária em que a pessoa é completamente incapaz de ser ela mesma? Vem da infância. E a gente vai dar uma passada pelo que nós falamos na outra vez. Nós falamos sobre os estudiosos, começamos a falar sobre os estudiosos, né, os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras, estudiosos que mapearam a criação dessa situação. Eles mapearam a codependência. Então, nós começamos na semana passada falando de Freud, Winnicott e Jung. Então, vamos falar rapidamente, porque temos outros para falar. Nós falamos primeiro de Freud, né? Vamos começar com Freud, porque ele observou que as experiências traumáticas não desaparecem porque o tempo passa. Elas permanecem vivas no inconsciente e tendem a retornar através de compulsão à repetição. Freud observou isso, gente, há mais de 100 anos atrás, né? E todas as teorias dele permanecem vivas até hoje. Então, você pode gostar ou não, acreditar ou não, mas as teorias estão vivas até hoje, e ele observou que os traumas não desaparecem com o tempo, eles permanecem vivos no inconsciente e tendem a retornar, ou retornam, pura e simplesmente não tendem, retornam através da compulsão à repetição. A compulsão à repetição é aquela coisa misteriosa que faz com que eu, sendo filha de alcoólatra, tenha uma dificuldade com o álcool. Eu, sendo filha de adicto de algum tipo, eu, mais tarde, venha, como adulto, a fazer exatamente aquilo que eu disse, quando era criança, que jamais faria.
que me entristeceu, que me machucou, que me feriu quando eu era criança, uma atitude do meu pai e da minha mãe, uma compulsão do meu pai ou da minha mãe, que me feriram profundamente, que impediram o meu desenvolvimento, que foram traumáticas a ponto de impedir o desenvolvimento, a gente vai falar sobre isso. E eu disse para mim mesma que eu não faria nunca aquilo. E acabo fazendo. Por quê? Porque essas experiências, elas não desaparecem, elas permanecem através da compulsão e repetição até, desculpa, gente, vou inclusive acrescentar, a criança traumatizada revive continuamente aquilo que feriu o adulto traumatizado, que não entrou em recuperação, que não iniciou um tratamento, vai repetir aquilo que o feriu até que possa significar de uma maneira diferente, até que ele possa se tratar, até que o subconsciente, não é uma orientação freudiana, vá se tratar, até que o subconsciente possa olhar para aquilo que está lá, forçando uma repetição, e ele possa expor essa situação incompreensível para a criança, ele possa expor e entender essa situação. Deixa eu ler aqui para ficar mais claro, tá? O sofrimento não desaparece, apenas deixa de ser conscientemente reconhecido. O adulto pode não compreender por que sente o que sente e por que age como age, mas o corpo e o inconsciente continuam reagindo como se o perigo ainda estivesse presente, né? E isso vai continuar acontecendo até que a pessoa possa ressignificar o trauma. Enquanto isso não acontece, a pessoa vai viver em medo constante, recalque, negação, dissociação emocional e racionalização precoce. Isso tudo são definições freudianas do comportamento da pessoa que foi traumatizada quando era criança. E o que é esse trauma, gente? Porque a criança foi traumatizada, toda criança é traumatizada de alguma maneira, porque ela lida com um mundo muito maior do que ela. Mas nós estamos falando, e vamos falar daqui a alguns minutos, nós vamos falar daquilo que é classificado como estresse pós-traumático. E foi classificado e estudado por cientistas, por estudiosos, que criaram esse termo, estresse pós-traumático, para classificar aqueles veteranos de guerra que voltam da guerra, né, completamente transtornados e traumatizados, porque essas pessoas e as crianças que estão dentro do estresse pós-traumático, vamos falar direto disso? É a melhor coisa para que eu não tente explicar uma coisa indevidamente. Então, Bessel van der Kolk demonstrou que o trauma não permanece apenas na memória psicológica, ele reorganiza o corpo inteiro. Mapeou que o estresse pós-traumático está principalmente no ambiente cotidiano, muito mais do que em situações de guerra. O sistema nervoso da criança traumatizada aprende sobrevivência contínua. O organismo passa a funcionar em hipervigilância, congelamento, explosão emocional. O corpo perde. O corpo, tá? Freud fala das coisas que ficaram gravadas no inconsciente, e o Jung vai falar também, e o Winnicott também, mas à medida que o tempo foi passando, no século passado, alguns estudiosos eles começaram a olhar o aspecto físico, o aspecto do ambiente. Tanto o físico quanto o ambiente são extremamente importantes na criação do trauma. Então, o corpo fica com marcas muito profundas e não consegue permanecer em repouso, externo ou externo. Ele vive em estado de permanente tensão psicológica. Pequenos estímulos podem gerar reações intensas, porque o sistema nervoso continua atuando e funcionando como se a ameaça ainda estivesse presente, como acontece com veteranos de guerra e como acontece com a criança submetida a abuso físico, a violência, a
a criança que passa por surra, enfim, a criança que isso não só uma vez, gente, isso como uma rotina, né? A pessoa pode até compreender as situações, mas enquanto isso não for trabalhado, tanto no psiquismo quanto no corpo, a pessoa tende a continuar repetindo, porque ela não tem estrutura suficiente para mudar essa organização, essa desorganização emocional. Então, ela vai repetir aquilo que ela sabe. Né? Freud falou, ela vai repetir porque ela não entende uma coisa diferente. O Bessel vai dizer que ela vai repetir porque é só isso que ela sabe, o corpo dela só sabe isso. Então, eu acho que é legal, por exemplo, dar um exemplo em relação a essas coisas, né? Sem nenhum julgamento, tá, gente? Quando eu tinha 6 anos de idade, numa situação, eu dormi com uma faca debaixo do travesseiro porque meu pai alcoolizado estava ameaçando matar a minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade. A criança de 6 anos, sem julgamento aos meus pais, eu os amo profundamente, mas a criança com 6 anos de idade está vendo uma pessoa muito maior do que ela, alcoolizada, completamente fora de si, ameaçando matar a sua mãe, que está, enfim, reagindo de uma forma passiva. Isso é uma ameaça de guerra, isso é uma situação de guerra. A criança, diante disso, ela só reage, ela não tem a menor condição de fazer alguma análise, alguma apreciação dessa situação. Isso entra dentro da criança, entra dentro do corpo da criança, né, cria uma estrutura de guerra, né, e está estabelecida essa situação. É claro que não é suficiente uma situação, são necessárias várias situações, mas eu tive várias situações, né, de profundo estresse, que marcaram fisicamente e emocionalmente e que criaram essa estrutura de codependência que mais tarde veio a se demonstrar a adicção, a se tornar adicção. Por quê? Como eu não entendia, como nem toda a terapia que eu fiz resolveu, né, eu vivi o que Freud falou. Eu vivi a compulsão à repetição. Os problemas eles continuaram voltando e apareceram na minha vida até eu entrar em recuperação. E até eu começar a estudar essas coisas também. Isso, a minha recuperação permitiu que eu viesse a estudar essas coisas e trazer para vocês esse conhecimento que me tranquiliza, né? Um conhecimento que esclarece a minha estrutura psicológica, esclarece as necessidades do meu inconsciente. Então, vamos lá, gente. Além de Freud, Jung, que é um grande teórico, né, ele ampliou a compreensão do trauma porque ele observou que a fragmentação interna produzida pelas experiências emocionais intensas e repetidas, elas criam elas geram, né, uma cisão que Jung chamou, né, de cisão. As pessoas ficam afastadas do próprio centro psicológico. Elas se tornam excessivamente adaptadas às exigências externas, né, e a sua personalidade permanece reprimida e desconhecida. E Jung chamou essa situação dos sentimentos reprimidos como sombra. Está escrito aqui, tá, gente? O medo, a vergonha, a raiva, a sensação de inferioridade, a carência extrema ficam encapsulados no inconsciente, encapsulados no inconsciente como sombra, controlando o pensamento da pessoa. Né? As pessoas que se desenvolvem de outra maneira, elas vão seguir de outra maneira. Mas as pessoas que conviveram com trauma intenso, né, sem condição de modificar a situação externa, apenas se protegendo, se defendendo, essas pessoas desenvolvem essa sombra, são esses sentimentos negativos todos que ficam lá dentro. A criança não tem condição de botar isso para fora, porque é risco de vida. E aí, depois, quando a pessoa cresce e vai ficar repetindo as situações problema,
essa situação de sombra, ela aparece, por exemplo, né, na pessoa que é alcoólica, naquele naquela autodestruição e destruição de tudo à sua volta, naquele pensamento escuro, negativo, ah, de profunda maldade, às vezes, né, de profunda maldade, toda essa negatividade que toma conta da ação da pessoa é a sombra que veio lá de trás e que a pessoa não trabalhou, né, e que não foi possível modificar, e aí a pessoa vai repetindo, 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 repetindo. Ela está repetindo e trazendo a sombra para ser vista por ela mesma, né, trazendo a sombra para que a sombra apareça e seja tratada, né? Mas aí a gente tem também, Jung também observa uma coisa interessante, né? Por que apesar do adicto, né, do alcoólico fazer tanta besteira, né, destruir tantas coisas, às vezes ele destrói família, ele destrói sua condição de trabalho, ele destrói patrimônio, ele destrói saúde, às vezes ele destrói a própria vida. Por que apesar da pessoa destruir tantas coisas, né, por que ela não percebe que precisa de ajuda, não pede ajuda, né? Por quê? O que aconteceu? A criança, ela botou todos aqueles sentimentos negativos, isso segundo Jung, tá, gente? A criança colocou aqueles sentimentos negativos todos na sua sombra e ela se tornou hiperracional. Ela desenvolveu uma atividade intelectual excessiva, porque sentir é perigoso e o intelecto passa a funcionar como proteção. Isso, além de Jung, também está em Winnicott. Winnicott estudou isso também. Winnicott dizia que a criança profundamente traumatizada, porque o ambiente falha em proteger emocionalmente a criança, ela volta para o ambiente, para o externo. Tá? O que ele faz? Ele diz que a criança, para se desenvolver, ela precisa de um ambiente emocionalmente seguro, que não é o que acontece na família alcoólica, não é o que acontece na família onde existe agressão, onde existe violência. Essa criança ela não tem um ambiente seguro. Então, o que a criança tem necessidade disso para se desenvolver. E se a criança não tem continuidade, segurança emocional, acolhimento e previsibilidade, ela vai criar uma coisa chamada, ela vai dividir o self, ela vai criar uma coisa chamada, que o Winnicott chama de falso self. Esse falso self é uma personalidade de adaptação. Estou lendo aqui, tá, gente? Esse falso self é uma personalidade de adaptação. A criança aprende a funcionar para sobreviver. Então, ela estabelece esse falso self para agradar, controlar, prever, silenciar, né, para se mostrar madura, forte, responsável, funcional. Mas ela, por dentro, ela está fragmentada, ela tem uma interrupção do seu desenvolvimento emocional, o verdadeiro self permanece oculto. Então, deixa eu falar uma coisa importante, gente. Tanto Freud, quanto Winnicott, quanto Jung, nenhum deles descreveu essas coisas achando isso por pura dedução. Todos eles escreveram isso baseado em extensa pesquisa, muitas observações, muitas trocas com outros profissionais, né? Então, Melanie Klein, por exemplo, Melanie Klein, ela pesquisou centenas de bebês, tá, para estabelecer a relação do bebê com a vida, né, com a nutrição, com a raiva do seio que não nutre e a gratidão pelo seio que nutre. Né? Ela estudou centenas de bebês, dividiu a teoria dela com outros profissionais da sua época para desenvolver uma pesquisa mais profunda. Então, são pessoas que estudaram e desenvolveram uma teoria com uma base muito sólida. Né? Pode não ser completa, mas é uma base muito sólida. Então, Melanie Klein fala que o mundo interno da criança, nessa situação, fica dividido entre ameaça e proteção, medo e necessidade de vínculo. Medo e necessidade de vínculo. A criança teme,
aquilo que ela ama, né? Ela ama seus pais, mas ela os teme porque eles são perigosos. Essa criança ela está dividida internamente, ela vive uma profunda ambivalência e não aprende a sair disso, porque seus pais não têm capacidade de permitir que ela se desenvolva de forma a sair dessa situação. Então, ela fica traumatizada e continua dessa forma, e se ela não procurar ajuda, e se ela não entrar em recuperação, ela vai estar dividida e ambivalente. Amor e ódio coexistem de maneira confusa, a criança ama profundamente figuras que também a ferem. Isso cria um enorme conflito interno. Isso é uma pesquisa. Essa análise, ela não é uma análise teórica. A Melanie Klein estudou centenas de bebê. Ela estudou centenas de bebês para desenvolver toda uma teoria da necessidade do vínculo, da necessidade do ambiente, da necessidade de carinho, enfim, toda uma série de coisas que a criança necessita de uma série de coisas para se desenvolver. Isso nós podemos ver, né? O bebê humano é um bebê extremamente frágil, ele necessita de todo um aporte para se desenvolver. E se a criança, como, por exemplo, eu também posso dar esse meu exemplo, né? Se a minha mãe, durante a minha gravidez, ela já teve uma gravidez estressada, né? Ela já convivia com violência doméstica, ela já convivia com ameaça à vida dela, a gravidez desse bebê que estava dentro da barriga dela é uma gravidez, esse bebê é um bebê estressado também, porque a mãe é estressada, o bebê é estressado. Então, é muito fácil entender que isso aqui, que quando a Melanie Klein vai estudar o bebê, eu sou um bebê estressado, eu fui um bebê estressado, eu me encaixo dentro dessas situações que ela pesquisou, eu sou mais uma estatística da pesquisa de Melanie Klein, né? Porque o que ela vai dizer? Que essa criança que viveu essa ambivalência vai ser um adulto que vai apresentar intensa dificuldade de estabilidade emocional, vai ter dificuldade de autoestima, medo de abandono e oscilação entre idealização e desespero. Então, gente, a gente está, né, observando que os estudos eles estão mostrando que a pessoa que passa por esse tipo de problema, ela tem uma deficiência imensa, né, no seu desenvolvimento emocional e muitas vezes no seu desenvolvimento físico mesmo. Os órgãos, eles nem sempre funcionam adequadamente. Quando eu cresci e fui fazer uma série de tratamentos, eu tive uma fisioterapeuta muito inteligente que virou para mim, isso já adulta, tá, gente? Já adulta, dona do meu nariz, adulta, certamente mais de 30. Então, essa fisioterapeuta, um dia, numa sessão lá na academia dela, academia de Pilates, ela falou: você não respira. E eu olhei assim para ela, como quem diz: como assim eu não respiro? Se eu não respirasse, eu morria. Pois é, o que ela quis dizer, ela reafirmou: você não respira. Porque a minha respiração era uma respiração curta. E eu não sabia, eu não notava isso, eu não tinha noção disso. Então, a minha respiração era uma respiração que não era uma respiração profunda, eu não conseguia aprender o desenvolvimento de uma respiração calma, uma respiração em que o corpo se expande, o corpo estava todo contraído, e a respiração é uma respiração curta, ela teve que fazer um monte de exercícios, de tratamentos, um longo tratamento, para que eu pudesse desenvolver a minha capacidade respiratória melhor. Então, isso, gente, é um exemplo, tá? Eu tinha uma série de outras coisas para resolver. Mas se eu não tinha controle sobre a minha própria respiração, se eu não tinha consciência da minha respiração, eu também não tinha consciência da minha agressividade, da minha arrogância, né? Eu só sabia que eu era uma pessoa profundamente necessitada de ajuda, eu sabia disso. Eu faço terapia desde 20 anos, e todo tipo, cor e tamanho de psicoterapia, tá, gente? Tudo que você puder imaginar, psicoterapia X ou Y, eu fiz. E logo que eu pude, e eu tomei consciência da minha necessidade, eu entrei em recuperação nos grupos Al-Anon, porque eu sabia que eu era codependente, como filha de alcoólico, eu sabia que eu era codependente. Eu só não entendia que a codependência é uma adicção, que a codependência é a base da adicção, né? E que eu estava repetindo todas aquelas coisas,
em função da minha imaturidade emocional, da minha incapacidade de me conhecer, incapacidade de me amar. Isso eu estou falando de mim, tá, gente? Eu afirmo a minha incapacidade de me conhecer, eu sou uma pessoa toda dividida, toda fragmentada internamente, né, em estresse constante, então não tinha capacidade nenhuma de autoconhecimento, autoestima, né? Uma incapacidade profunda de me defender, de me cuidar, escolher coisas boas para mim. A maturidade emocional faz com que a pessoa seja capaz de escolher coisas boas para si, né? E não repetir infinitamente situações de estresse, escolhas ruins, situações prejudiciais, relacionamentos prejudiciais. E só depois que eu entrei em recuperação que eu pude suspender uma série de recuperação no Al-Anon, que resolveu uma série de coisas, e depois recuperação em AA, que ajudou a uma outra série de coisas e me permitiu finalmente conseguir estudar essas coisas que eu estou conversando com vocês e mostrar para vocês a profundidade da estrutura problemática, né, que o adicto tem, que a pessoa que tem uma compulsão tem. Ela tem uma coisa que é uma coisa chamada de estresse pós-traumático, que está no ambiente cotidiano. O estresse pós-traumático não é uma coisa que a gente só vai ver em clínicas para veteranos de guerra ou para pessoas que estão internadas com alguma crise psicótica muito forte. O estresse pós-traumático está na nossa vida cotidiana. A criança que convive com violência doméstica, ela tem estresse pós-traumático cotidiano, né? E ela tem os impedimentos do estresse pós-traumático cotidiano. E, enfim, nós falamos, então, de um monte de aspectos profundamente sérios, né, da criança traumatizada, da criança que interrompe o seu desenvolvimento pelo trauma. Aqui, ó, Peter Levine aprofundou a compreensão do trauma observando, mensurando, medindo o congelamento do sistema nervoso diante de situações de ameaça contínua. A criança, ela não pode fugir, ela não pode lutar e ela não pode se proteger. Ela está em ameaça contínua, ela é obrigada a permanecer dentro da situação traumática sem possibilidade real de defesa. E isso cria uma situação tão séria, tão profunda, que ela é possível ser mensurada, né? Então, o Peter Levine observou o congelamento do sistema nervoso da pessoa diante de situações de ameaça contínua. Esse adulto, ele vive desconectado do próprio corpo, das próprias emoções, inclusive, às vezes, até de percepção de perigo, que é o que o adicto e o alcoólatra faz. Ele perde a noção de perigo, do perigo para si e do perigo para os outros, né? A pessoa perde completamente a sanidade. A situação de trauma faz com que a gente não seja capaz de amadurecer, e se a gente não buscar ajuda e tratamento, a gente vai permanecer em incapacidade de agir diante de abuso, destruição emocional, e vai permanecer insano, né? Continuaremos insanos. Gente, nós temos que nos encaminhar para o fim da nossa live. Acho que eu já passei bastante informação, né? Eu agradeço muito a presença de vocês que estiveram aqui, muito obrigada. Eu agradeço a presença daqueles que vierem a assistir essa live, né? E essas informações que eu trouxe, gente, isso está tudo documentado, são todos grandes profissionais, grandes terapeutas, né? Pessoas que descobriram coisas maravilhosas que nesse momento podem nos ajudar. Para nós que estamos em recuperação e temos capacidade de ouvir isso, lidar com isso,
Esse é um esclarecimento muito, muito importante, porque a gente não sabe por que faz o que faz. A gente sabe que está tratando e está modificando, mas por que, que a gente veio, né? Por que, que a gente chegou até aqui? Essa explicação é a que eu estou querendo trazer para a gente refletir. Nós fazemos o que fazemos, repetimos o que repetimos, porque nossa fisiologia, nossa psicologia pede que façamos isso. Né? Nós somos obrigados a fazer isso, até que a gente entre em recuperação, possa modificar o nosso comportamento e possa buscar mais ajuda do que só a recuperação oferece. Então, a gente possa estudar também, entender a nossa história, a história dos nossos antepassados. Nossos pais passaram pela mesma coisa, né? Nossos avós passaram pela mesma coisa. Eu sou de uma família de alcoólico de pais, avós, bisavós, tios, uma família com bastante comprometimento, tá? Então, toda essa estrutura ela foi passando de geração para geração. Então, gente, eu agradeço profundamente a presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente continua. E para você que vai assistir depois, muito obrigada e um beijo muito grande. Até semana que vem, se Deus quiser. Okay.